Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Aprendendo do Início com Daniel Xavier. E esta é mais uma aula de lógica de programação. Então, bora começar? Vamos ver o que nós iremos aprender hoje. Na aula de hoje eu vou falar sobre o operador lógico OU. Na aula passada trabalhamos com E e nessa aula vamos trabalhar com o OU. Galera, então vamos dar início aqui. Já vou abrir o meu Visual G aqui, ok? 2.5. Enquanto ele carrega aqui, vamos ver qual é o exercício. Então, no exemplo de hoje, o que eu quero fazer com vocês? O algoritmo vai pedir a ocupação do funcionário, a função da pessoa, do funcionário não, da pessoa. E se a pessoa for aluno ou professor, terá que ter direito ao passe livre. Então, direito ao passe livre. Caso contrário, passe livre recusado. Então, bora começar. Então, vamos criar uma variável chamada funcão. Só que se você colocar funcão, já existe essa palavra reservada no meu Visual G. Então, vou colocar funcão, o usuário. Eu não posso utilizar o C cedilha. Por quê? Porque o C cedilha ele é um caractere especial. Então, note que ele não vai ser utilizado, ok? Na hora de criar variáveis. Apenas quando eu for mostrar a informação, ok? Como eu vou digitar aluno, professor, ou caminhoneiro, não sei. O que acontece? É do tipo caractere. Beleza? E eu vou prosseguir aqui. Para começar, vou pedir, escreva usuário. Vou pedir, digite sua função. Aqui dentro eu posso colocar o C cedilha, note, coloquei o C cedilha. Aí quando eu for usar o leia vai ler o que? Meu funcão, só que o função como variável, função usuário. Beleza? E agora tem que acontecer o seguinte. Ou se o usuário for aluno ou professor, ele tem direito ao passe livre. Então, olha só, não tem como a pessoa ser aluno e professor ao mesmo tempo. Então, ou ele é aluno ou professor. É aí que eu uso a função ou. O ou vai me determinar um ou outro. Então, começando aqui, C. Vou abrir parênteses e vou fazer a minha comparação. Função, usuário, for exatamente igual professor. Notem que eu coloquei entre aspas, por quê? Porque é uma palavra, não isso aí é um texto, não é um número, ok? Então, eu coloquei entre aspas, que nem mostra aqui. Então, se o que ele digitar for aluno ou professor, ou, no caso, vou usar o outro operador lógico, ou ele é professor, ou função usuário for exatamente igual a aluno, olha o que vai acontecer. Então, vou escrever na tela. Passe livre. Opa! Passe livre liberado. Beleza? Dá um Ctrl Z. Passe livre liberado. Se ele não for nem aluno e nem professor, vou descer um pouquinho aqui, eu caio no C não. E vou dar um escreva. Passe livre. Recusado.
fim C. E olha só o que eu fiz, galera. Eu só comparei se a pessoa for ou aluno ou professor, ele vai ter o passe livre. Então, o passe livre está destinado para quem é professor ou aluno. Se ele for de outra função, não vai poder. Por exemplo, vou pressionar a tecla F9 aí. Vamos executar. Minha função, por exemplo, sou programador. Vou colocar tudo maiúsculo. Programador. Beleza? Passe livre recusado. Ok? Foi recusado por quê? Porque eu sou programador. Não atingiu as necessidades. Vou pressionar a tecla F9 novamente. Agora eu vou colocar que eu sou aluno. Passe livre liberado. Repare que eu coloquei o aluno tudo maiúsculo e ele mesmo assim comparou. Por quê? Porque o Visual G ele não faz distinção de maiúsculo e minúsculo. Quando ele tem essa distinção de maiúsculo e minúsculo, nós falamos que a linguagem é case sensitive. São linguagens que diferenciam maiúsculo de minúsculo. Ele não é case sensitive, ok? Então, vou só fazer o último teste. Olha só, vou colocar aqui que ele é professor. Passe livre liberado, ok? E vou pressionar o F9 agora. E olha o que eu vou fazer. Aluno, espaço, barra, espaço, professor. E olha só, recusado. Por quê? Porque eu estou falando que eu estou comparando a string. E essa comparação eu estou fazendo só se ele é aluno. Tem que estar digitado exatamente igual está aqui, aluno. Caso for diferente, não vai resolver. Vou dar um exemplo aqui, F9 novamente. Se eu colocar aluno e der um espaço, passe livre recusado. Por quê? Porque eu estou falando que eu estou comparando somente aluno sem o espaço. Galera, isso é importante vocês saberem. Quando você trabalha com comparação de string, uma das coisas importantes é você comparar exatamente o que tem lá, ok? Ficou claro isso? Então, se deu aluno espaço, ó, notem que aqui deu um espaço na minha exemplificação. Tá com espaço aqui, ó, repare. Isso dá problema. Aluno com espaço não é igual o aluno que está aqui, que não possui espaço. Por isso que deu erro. Ficou claro isso, galera? Mas, nessa aula, eu estou mostrando como você utiliza o operador ou. Ou o cara é professor, ou ele é aluno, um dos dois, ok? Se ele for um desses dois, ele vai ter o passe livre liberado, se não, recusado, ok? Então, eu fiz usando o operador ou. Então, vou só mostrar para vocês uma tabela aqui, e nessa tabela, o que vai acontecer, galera? Quando eu trabalho com o operador lógico e, o primeiro parâmetro, a primeira comparação tem que ser verdadeira e a segunda também tem que ser verdadeira para o resultado ser verdadeiro. Se o parâmetro 1 der verdadeiro, se a comparação 1 deu verdadeiro e a segunda deu falso, o resultado vai ser falso. Ou, se a primeira deu falso e a segunda deu verdadeiro, o resultado vai ser falso. E por último, falso com falso, o resultado é falso. Porque a operação E, eu preciso que todos os parâmetros sejam verdadeiros para o resultado ser verdadeiro. Que foi a que nós trabalhamos na aula passada. E nessa aula eu trabalhei com ou. O ou, verdadeiro com verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Verdadeiro com falso, o resultado vai continuar sendo verdadeiro. Por quê? Quando eu trabalho com ou, basta que um dos parâmetros seja verdadeiro, que o resultado vai ser verdadeiro. Olha só, verdadeiro com falso, verdadeiro. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Só vai dar falso se todos os parâmetros, no caso aqui os dois parâmetros forem falsos, o resultado vai ser falso. Ficou claro isso? Então, essa é uma tabelinha que vocês devem guardar para vocês, que vai ajudar vocês no dia a dia com o trabalho, ok?
Vou avançar aqui e vou deixar um exercício proposto para vocês. E olha só que bacana. Primeiro exercício aí é para a gente calcular, ó, faça uma calculadora que pergunta as 4 operações, ou seja, o usuário vai digitar o valor 1 e o valor 2 e vai escolher a operação, se ele quer soma, subtração, adição, multiplicação, ok? Então ele escolhe a função, isso é bacana. Claro, isso vai utilizar a comparação. Logo em seguida, eu também fiz estou fazendo um outro exercício que vai pedir para o usuário digitar 2 números e vai mostrar o maior. Se os 2 números que ele colocar forem iguais, então tem que aparecer a mensagem igual. Por exemplo, coloquei 7 e 9, tem que me mostrar o 9, que foi o maior número. Coloquei 7 e 7, tem que informar, os números são iguais, ok? Ficou claro isso? Aí, avançando um pouco, no exercício 3, eu compliquei um pouco, ele vai me pedir 3 números. E olha só, eu vou digitar 3 números, se apenas 2 dos números forem iguais, eu tenho um triângulo isósceles. Por que o triângulo isósceles? Porque o triângulo isósceles, ele possui apenas 2 lados iguais. Ficou claro? O triângulo equilátero é quando todos os lados, ou seja, os 3 lados do triângulo, forem iguais. E o triângulo escaleno é quando todos os lados são diferentes, ou seja, nenhum lado é igual, é sinal que ele é escaleno, ok? E por último, esse exercício aí é para comparar o IMC do usuário, ok? Tá aqui a fórmula, então ele vai me pedir meu peso e minha altura e ele vai fazer o cálculo para resultar meu IMC. O meu cálculo do IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado, ok? Se meu IMC for menor que 18, eu estou abaixo do peso. Se o IMC for entre 18 e 25, é sinal que eu estou no peso ideal. Se meu IMC for entre 25 e 30, estou sobrepeso. Aí, entre 30 e 35, obesidade grau 1. Se meu IMC for entre 35 e 40, obesidade grau 2. E por último, se estiver acima do 40, obesidade grau 3, ok? Essa é uma regra que vocês vão utilizar. Vão fazer primeiro o cálculo do IMC para depois irem comparando, ok? Na próxima aula eu estarei resolvendo todos esses exercícios, mas antes de vocês assistirem a aula, tentem fazer, galera. É super bacana, vai desenvolver a lógica de vocês, ok? E por hoje é só, galera. Nessa aula eu mostrei o operador lógico OU. Se você curtiu, deixa um like. Se tem alguma dúvida, deixa um comentário aí que eu estarei resolvendo para vocês, mandando um e-mail. Fala que eu te ajudo aí no que você precisar, ok? Galera, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.